Preparados? Preparados. Preparado. Beleza, então 3, 2, 1. Início do jornal. E aí, pessoal, eu sou a Ana Buzzi e sejam bem-vindos a mais um episódio do Juca Entrevista. Nesse episódio eu converso com o Eco, Oi, eu sou o Eco. com o Gabi, Oi, eu sou o Gabi. com o Lipe Oi, eu sou o Lipe. e com o Vini, Oi, eu sou o Vini. que juntos formam a Veto Vermelho. Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E eu queria iniciar essa conversa perguntando um pouquinho da história de vocês. A banda surgiu no final de 2023, né? Mas como que veio a ideia de vocês se juntarem pra formar a banda específica? Eu conhecia muitas pessoas, né? Eu fiz ensino médio com o Felipe, daí a gente fazia teatro. Daí a gente tocava violão nos corredores. A gente era os jovens do violão, chato. Chatos. Muito chato. O Felipe era amigo do Vini. E daí eu conheci o Vini no ensino médio também, mas não conversava muito com ele. Daí a gente terminou o ensino médio, daí eu fui fazer técnico de teatro. Daí entrei na sala do Gabriel. E o Vini era da nossa sala também. No começo. Daí o Vini desistiu. É. Daí o Gabriel é formado em música, toca muitas coisas. Daí eu sempre tocava com o Felipe, a gente compunha junto às vezes. Daí o Vini tocava baixo e via fazer umas coisas. Daí todo mundo falava que queria ter uma banda e ninguém fazia uma banda. Eu falei, pô, vou juntar esses caras e vou fazer uma banda. Mas você esqueceu de contar que a gente também era do time de natação do CEP. Natação. Do time de natação, a gente era do time de natação. O Gabi, ele era Eu não era do time É. de natação. No caso, ele era da turma passada, né? Daí ele era meio que técnico, assim. E aí foi daí que surgiu a nossa sinergia do time de natação do CEP. Aham. E foi depois de um dia que a gente foi pra um campeonato, a gente tava voltando, e comecei a batucar ali no canto, começamos a cantar uma música. E aí falaram, e se a gente fazer uma banda, acho que vai dar certo. E a gente fez a banda. Aham. A gente fez a banda. E deu certo. Deu certo. Eu tô cantando. É, a gente vai chegar lá. Vai pegar, mano. Mas tá indo. Meu Deus. Enfim, a gente veio de É várias... melhor do que dividir vestiário com esses caras. Meu Deus do céu. Pensa uns caras que demoram pra tomar banho. Puta, demora. Mano, Verdade. cara, mas enfim, a gente veio de vários cenários ali, principalmente da vida do Eric, daí a gente foi juntando ali. E é meio engraçado que, tipo, eu atualmente eu sou baixista da banda. Só que quando a gente formou a Veto, eu nunca tinha relado no baixo. É a mesma coisa comigo. Eu aprendi É. a tocar bateria por causa da Veto. E aí eu tava tendo uma conversa esses dias com outro mano que é baterista, e ele falou, que música você sabe tocar? Aí eu falei, meio que todo o tempo que eu dediquei pra aprender bateria foi só tocando as nossas músicas, então... Então sabe tocar as músicas da Veto. Formado em Veto Vermelho. O único que é, tipo, muito foda, assim, em música é o Gabi, que o Gabi é formado, o Gabi sabe... Professor. Mas enfim, essa é a Veto. Mas legal, vocês tinham a vontade e vocês fizeram realmente acontecer. Isso é legal. Aham. E por que o nome Veto Vermelho? Então, Vai lá, Vini, vai, brilha. como eu falei, a gente era do time de natação do CEP. E o nosso rival, eu esqueci, eu acho que é o Estela Maris, é um colégio vermelho. É. E aí, a gente, como a gente era muito bom na natação, a gente direto tava, o Felipe e o Eco, a gente sempre era o pódio ali, geralmente, a gente acabava vetando o Estela Maris. E aí, pegou esse, no background das competições, pegou esse nome, né? A gente vetava o vermelho do Estela Maris. Borboleta, É. tem Daí ficou esse nome aí. Ficou? Aham. É assim então a história. Então é assim. exatamente isso. É. Eu gostei. Gosto muito de borboleta. Nada, é o melhor nada. É o melhor nada. Campeão de borboleta. Campeão de Por borboleta. isso, o Veto Vermelho, então. Se vocês jogarem no YouTube agora, Ecoluse, 100 metros rasos de borboleta, vocês vão ver a maior história do esporte paranaense. Eu um bicho trancado. É. Um bico trancado. Enfim, A é gente isso. devia ter seguido carreira, em vez de montar uma banda, mas chama aí. É isso, Veto Vermelho, Porque a gente então. não tinha piscina, né? É Não verdade. tinha piscina, não A tinha... gente tem um estúdio, mas piscina não. É. É um bom apontamento. Claramente nós esperamos tudo. Vocês se intitulam Pioneiros do Punk Fofo. O que seria esse estilo musical? Como vocês surgiram com a ideia de criar? E vocês já começaram com essa ideia ou o som foi... Vocês foram descobrindo aos poucos esse som? Na verdade, no começo,
no começo mesmo, a gente foi em alguns covers, né? Esses covers eram mais pro emo, assim. NX0. NX0, Fresno. Das coisas. Mas aí quando a gente decidiu que vai ficar as nossas músicas, começou a sair umas coisas mais punk mesmo, né? Uhum. Mais aceleradas, mais enérgicas. Mas ainda assim a gente ainda era fofo. Então não dava pra dizer que a gente era um punkzão brutal. A gente não quebra as coisas, né? É. Ainda. A gente não cultuamos o Satanás. E de vez em quando a gente fazia umas coisas bem fofinhas ainda. E a gente tem uma personalidade bem fofinha também. Ai, tava aí. A gente tem 3 punk e o fofo, que é o Eric. É verdade. É que é. Mas o lance é meio que isso. A gente, no começo, a gente só ficava nos cover. Daí a primeira música que a gente tocou foi Pará Chorão, que é uma das minhas favoritas, que é uma música que a gente só desgasta toda a energia possível, assim. Daí a gente começou com uma vertente punk bem forte. Posso falar de Palhaço Chorão? Pode falar de Pará Chorão. Eu vou contar a origem do Palhaço Chorão. Que o Gabriel, ele usava muitas... O Gabriel, como é músico de verdade, ele tem uma pedaleira. Daí ele ficava muito tempo lá configurando a pedaleira dele pra deixar os volumes certos. Daí um dia ele tava nessa aí, e eu tava na minha época poeta, que eu começava a declamar poesias. E daí eu comecei a fazer um sonzinho com a guitarra, enquanto eu recitava um poema sobre um palhaço. Foi bem The Doors, assim. Daí o Vini começou a acompanhar com a bateria, e o Felipe começou a acompanhar com o baixo. De repente o Gabriel tava fazendo um solo de guitarra, e daí eu desisti de tocar guitarra, porque eu tocava muito mal essa música, que nem quase todas. Daí eu comecei só a cantar Palhaço Chorão. E daí o Palhaço Chorão surgiu, e a gente nunca tinha determinado como é que era o Palhaço Chorão. Até o nosso primeiro show, que os caras vieram nada e falaram, toca mais uma aí. A gente nem tinha planejado, a gente falou, então vai ser do improviso. Daí a gente tocou Palhaço Chorão. E foi bom, foi bom. Uhum. Foi bom. Daí... Daí a gente passou E em agora é a música que a gente encerra nossas setlists. e daí o fofo é o Eric. É isso. Não tem o eco. E o palhaço. O palhaço é o fofo e o chorão é o punk, né? Mas eu também imagino que a gente se autodeclama punk fofo, porque também existe uma dificuldade da gente definir exatamente o que é o nosso som. Porque nós 4 somos bem diferentes em questões musicais, eu acho. Com algumas semelhanças ali entre cada um, mas eu acho que talvez não exista assim um consenso geral. A nossa semelhança é justamente o punk fofo. Exatamente. Essa mistura nossa. Uma vez perguntaram pra gente qual era o nosso gênero, a gente travou, assim. E eu até hoje tenho dificuldade de quando me perguntam. Geralmente as pessoas, quando descobrem que a gente tem uma banda, falam, e vocês tocam o quê? Aí eu sempre demoro uns 15 minutos pra responder. A melhor resposta é punk fofo. É o que define melhor o Rock and roll. Rock and roll. rock and roll, cara. Eu fui no show de vocês com a ventilador de teto. E foi Obrigado. maravilhoso, vocês tocando Olivia Rodrigo com o fundo. Acho que era Nirvana, agora eu não lembro qual música que era, mas foi... Era Iron Man. Isso, foi a melhor coisa. E aí, do nada, uma Mamonas Assassinas. Meu Deus, eu me diverti muito no show. Vocês são muito bons. Obrigado. O surgiu da sessão Vini. Eu não sei como é que aconteceu, mas do nada o Vini tava cantando, tava tocando bateria. Daí eles começaram a tocar clássicos do rock, enquanto o Vini cantava música de punk. Só que, tipo, naturalmente saiu isso. É um desses momentos igual saiu o Palhaço Chorão. Que a gente tava meio que no intervalo do ensaio, a gente tava só arrumando algumas coisas, e nisso acho que Foi tocando Banda do Mar, velho. Verdade. Tocando Banda do Mar. O que rolou foi o seguinte: nos intervalos do ensaio, virou um meme entre eu e o Vini. Eu começava fazendo baixo aquela música Mais Ninguém, da Banda do Mar, e daí o Vini começava a cantar. Mesmo que não venha mais ninguém. Enfim, a gente ia assim, e daí ficava eu e o Vini. Daí, em algum momento aleatório, o Gabi começou a tocar, tipo, algum comecei clássico. a tocar Guns N' Roses. Guns N' Roses. Eu peguei o microfone e comecei a cantar a música mais... que fale os maiores absurdos possíveis por cima. Eu fui pra bateria também. Eu fui pra bateria. E foi incrível, que a gente ficou, tipo, uns 40 minutos nisso. Era pra gente, não, esse a gente vai concentrar, tipo, 40 minutos. Mas a Olivia Rodrigo em si, foi um momento meu e do Felipe, que teve um dia que o Felipe chegou pra mim e falou, e se a gente tocar a Olivia Rodrigo? Eu, particularmente, eu gosto muito da Olivia Rodrigo. E eu falei, caralho, é isso, eu vou convencer todo mundo a tocar a Olivia Rodrigo. E aí juntou essa coisa com esse malabarismo que a gente fez nos intervalos do ensaio. A gente teve que tirar muita coisa pra caber ainda no show lá do Ouroboro, lá com o ventilador de teto. Então nos próximos shows aguardem ainda mais coisa dessa sessãozinha nossa. Eu acho que a sessão Vini é umas 7 músicas, né? Tipo, 4, sabe? Meu Deus, é muito tempo. Bastante coisa.
foi, acho que foram umas 3 músicas que vocês tocaram nessa sessão. Aham. Foram três. 3 mais Mamonas ainda. Foi. Três. Ali o bagulho. 3, na verdade. Não sei contar. Vocês trazem influências que vão do emo e pop punk até shoegaze e post-rock. Como que vocês misturam essas referências sem perder a identidade de vocês? A gente não tem identidade, eu acho que é a resposta. É que cada um é muito. Tipo, cada um tem seu jeitinho de compor, né? Aqui depende muito de quem compõe. O Gabriel faz um negócio mais emo, abertura de anime. Pô, muito mal. O Felipe ele faz algo mais pop rock, emo também. Eu vou mais pros showgaze, não sei se post-rock, não sei post-rock direito também. Mas eu vou pra uns bagulho mais flexível, sei lá, barulhentos. E o Vini faz trap. Nossa, é realmente uma mistura. Não, é absurdo, assim. Eu acho que a forma que a gente equilibra é metendo... O nosso setlist, se for reparar, é tudo esses gostos que a gente taca no liquidificador e vai batendo, sabe? Até sair nosso setlist. E um bagulho que eu acho que corrobora muito pra isso é que a gente não sei como é que as outras bandas compõem músicas, mas a gente faz, o Vini falou isso uma vez, a gente faz tipo uma jam. A gente tipo, eu falo, galera, fez essa música aqui. Eu mostro pra eles, na segunda vez que eu tô tocando, eles entram tocando junto. Então vai uma parada meio que inventando na hora e conforme a gente vai ensaiando, que a gente vai realmente fazendo a música, sabe? Então daí acaba cada um bota seu toque muito particular desse jeito assim também. Exatamente, eu acho que todo mundo conseguiu encontrar seu estilo mais particular dentro da banda também, sabe? Que nem o Felipe não tinha tocado baixo, mas ele conseguiu se encontrar no baixo de uma maneira que casou muito bem dentro da banda, e o Vini também, o Eco e eu também. Sim. E é isso, a gente vai pegando uma música e tem simplesmente um pouquinho de cada um ali dentro. Quando a gente faz cover, por exemplo, a gente também tenta sempre colocar um pouco da gente nele. Por exemplo, Sandra Rosa Madalena, que a gente tocou no show, a gente colocou umas guitarras estouradas, a gente colocou a bateria sendo macetada ali. O único cover que saiu sério, pensando em fazer igual ao original, foi de Quebra as Correntes. O resto todos foram cover Beto Vermelho. Vermelho. Que eu acho que é a coisa mais legal do mundo, né? Uma vez... Humberto Guesque, dos Engenheiros do Havaí, falou que ele queria um guitarrista pra tocar com ele, mas ele não queria fazer cover das próprias músicas, tá ligado? Tipo, cada vez que ele fizesse um show, ele queria realmente tocar a música, não fazer um cover. Eu acho isso uma pira muito massa, assim, até pra ter como cover. A gente não vai tocar um cover, a gente vai tocar uma música que não foi a gente fez, a gente tocando, tá ligado? A nossa versão. Citou Humberto Guesque. Eu não tava esperando pra você. Mas eu acho legal isso, de vocês adaptarem o cover pra versão de vocês. Se as pessoas quiserem assistir cover, elas que escutem a música ou vão no show da banda, né? Tipo, Sim. Vocês têm o estilo próprio e vocês adaptam pro estilo de vocês. Isso é muito legal. Acho que é a primeira banda que eu converso que faz isso, na verdade. É muito, muito legal. Caraca, que maravilha. E a gente vai se divertindo no show. Acho que o importante é isso. É verdade. O Vini tocando bateria de pé, cantando na música. Acho que os momentos que eu mais me divirto atualmente na minha vida é tocando com eles. É verdade. Fofinho, bonitinho. E como que tem sido a recepção do público ao Punk Fofo? Alguém já chegou com uma interpretação inusitada do estilo de vocês? Que pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu acho que no final, a gente participou de um festival chamado Fest Bandas aqui de Curitiba, e no final do Fest Bandas a gente tava falando tal, daí perguntaram pra gente que era punk fofo, né? E daí eu lembro que um dos amigos do Eco chegou e falou que nós três somos o punk e o Eco é o fofo. Esse pra mim foi a melhor frase. Assim. Eu tenho uma história sobre a recepção do público. Diga. Então, no meu ensino médio, no primeiro ano precisamente, eu namorava uma garota. E aí tinha um moleque que era meu amigo, mas ele tentava incessantemente ficar com ela, enquanto a gente tava namorando. Não era também. Então, mas eu gostava. Enfim, mas beleza, aconteceu, ele não ficou com ela, e aí, passou, né? O tempo passou, nunca mais falei com ele. E aí, ele tava nesse show do Ouroboro. A princípio, ele não tava lá dentro não tava no começo do show. Aí, no meio do show, ele entrou e ele começou a seguir a gente e ele ficou o resto do show inteiro. Então, isso foi um pouco chocante pra mim. Ele não fazia ideia que ia tocar. Tô ligado quem é. E também, uma vez, eu tava indo pro ensaio, fui pegar um ônibus no Terminal Boa Vista, que é onde eu moro, e um cara falou, eu sei que vocês vão tocar no Invasão. Um cara que eu nunca tinha visto na vida.
Isso foi bem chocante também. E era a gente, mano. Era a gente. Um bagulho sobre o punk. Acho que a galera fica muito na vibe de não levar a sério a banda também, saca? Não de não levar a sério, mas, tipo, realmente levar com uma leveza a parada, tá ligado? Porque a primeira música que a gente toca sempre no show, Não Leva a Sério, que é a música do Felipe, é uma música muito boa que eu acho que diz muito sobre a gente, tá ligado? Dessa parada de, pô, a gente faz as músicas pra pensar, pra não sei o que também, mas o objetivo da vida é, tipo, se você não estiver feliz, a vida não faz muito sentido, eu acho, né? A vida não tem muito sentido já. Se você não estiver feliz, não faz menos ainda. Então eu acho que o negócio é se divertir e tal. E o que eu vejo muito a galera comentando é, tipo, vindo e falando, tipo, pô, show foda, e ele faz alguma brincadeira a ver com o show, tá ligado? Tipo, uma vez eu encontrei o Zé no ponto de ônibus, que é um amigo nosso, e daí ele começou, nossa, o palhaço chorão, hein? Cadê o palhaço gato preto, não sei o quê. Eu acho que o punk fofo é só, tipo, punk com a gente divertindo ali, fazendo o que a gente gosta, tá ligado? Tipo, é um punk leve. É o punk não leve a sério É também. um punk que não leva a sério. E o pessoal aparentemente tem curtido bastante. Bom, desde os nossos primeiros shows. Bom, a gente tá bem no começo, então boa parte do público era nossos amigos e tal. E agora, pouco a pouco, tá vindo, tipo, um pessoal que tá observando o trabalho. Tipo, pô, um amigo de um colega de trabalho meu, ele citou lá e daí ele conhecia a Beto, tá ligado? E é uma pessoa que eu não fazia ideia, assim. Então, agora quem tá abrindo mais caminhos, mais portas, né? É que ano passado a gente ficou muito... A gente fez 3 shows no passado, né? Daí 2 foi do Fest Bandas, e um foi da Semana Acadêmica de História, que é meu curso, que convidaram a gente e tal. E daí agora que a gente, pô, abriu pra Ventilador de Teto, a gente vai ter um outro show que a gente vai abrir pro Vitor Brauer agora em abril. Não sei se quando lançar já vai ter passado ou vai ter ainda, assim. 4 de abril, vamos estar lá no Janeiro do Bar. Vai lançar essa semana, então pode falar. 4 de abril, no Janeiro do Bar, Vitor Brauer e Veto Vermelho abrindo pro Vitor Brauer. Vitor Brauer E e o dois outro. integrantes, o Pedro e o Rick. Rick, da Belo e o Omo também vão tocar junto com o Vitor Brauer e a gente vai abrir o show deles. E daí, tipo, pô, é uma parada que vem um público maçante que não é pra gente, sabe? Não é um público que tá indo por nós. E vai encontrar a gente. Isso é muito bom. E vai se divertir, e vai gostar de se divertir. Não importa, não importa. Mas eu acho importante o fofo na frase, porque quando você pensa no punk, você pensa no, sei lá, nos caras do Ramones, aqueles caras cheios de vestido preto, várias correntes e coisas de espinhos, o corpo todo. A gente não é necessariamente isso também. Por isso, eu acho que o fofo ajuda a caracterizar mais a gente. Porque a maioria das bandas, eu acho que pensam em tocar rock, geralmente tem esse estilo assim, né? Um pouco mais... Satanás! e a gente não é necessariamente isso. Às vezes, um pouco. Mas não é... colorido, né? Não, Satanás. Mano, no Flash Bandas tava o Gabi com camiseta florida. A gente não tem um consenso entre os 4 também de um jeito assim específico para se Eu de vestir. camisa florida e o Vini com camisa do Coxa e sobretudo. Não, tinha Misfits. Nossa, eu amo esconder. Porque eu fiz só. E o Eco com maquiagem de palhaço. Eu gosto de parar. Então eu acho que o fofo ali, ele ajuda nessa questão de, tipo, não colocar a gente numa caixa que é só corrente. Satanás. E vocês têm alguma história engraçada ou marcante de show pra contar desses shows que vocês já fizeram? Putz, Fica de show. Fica feliz. Que não é muito engraçado. Eu tenho uma triste. Vai lá. Não, acho que não vale a pena quando você contar. Pô, a gente tem pouco show ainda, na verdade. A gente tem pouco show pra ter. Mas vamos... Quer falar de garotos? A primeira... Acho que... não, tá. A gente tem uma música que a gente gosta muito, que é o nosso cargo-chefe. Nossa, começa errado já, na verdade. Vou falar da minha revolta com o nome de Fala. gavetas. Cara, volta do nome de gavetas, não! Porque eu fiz essa música e o meu objetivo é que ela chamasse... Inclusive, inspirada em Ventilador de Teto, que a gente abriu o show pra eles, que eles têm muitas músicas com o nome de bairros e ruas e não sei o quê. E daí, eu queria muito botar um nome de rua numa música. E daí eu fiz essa música pensando na Oswaldo Cruz, na Praça Oswaldo Cruz, porque eu dei muitos rolês na minha vida lá. E daí o objetivo era ser Oswaldo Cruz, que é um nome muito ruim. Daí eu dar de Brigadeiro Franco o nome da rua, nome da música, que é o nome da rua da praça, né? Daí... Eles odiaram. Muito ruim. Não, Nossa, acho muito péssimo. ruim. Daí não combinar, né? Daí virou Gavetas, que é o refrão da música, que eu acho péssimo, acho meio sem Que foi o graça. primeiro nome que ele deu pra música. Enfim, a gente Daí- tava tocando gavetas. Não. Vai lá. Antes Vai lá. de começar, a gente falou, não. Pô, a gente fez muita propaganda desse show, a gente levou umas 40 pessoas pro bagulho. E daí as pessoas iam chegando, a gente ia pra cada um e falava, depois da segunda música, grita pedindo gavetas. E a gente pediu isso pra todo mundo, porque era o nosso primeiro show.
Daí, terminou a segunda música e todo mundo gritou mesmo. Eu me assustei muito, hard, assim. Porque foi muito... Porra, ela tava com vontade. Daí, eu fiquei nervoso, me tremendo todo, né? Primeiro show da vida. Daí, eu fui começar a tocar. E eu não gosto de Fresno que fez essa música, né? Que é um horror. Que o refrão dela, o primeiro verso é igual, só que o segundo verso sempre muda. Então, tipo, começa, tananã, seus olhos na minha gaveta, e daí tananã, e esse tananã sempre muda. Então eu fui cantar o primeiro, e eu cantei o final da música. E daí eu não lembrava como é que retomava pra voltar pro começo. E daí eu cantei todas as respostas do Teus olhos guardados na minha gaveta. E eu fiquei nisso, foi muito tempo. E daí o Felipe falou, não, se esquecer a letra, olha pra mim. Daí eu ficava olhando o Felipe, tipo... E deu esqueci a letra também. Daí o Felipe, meu Deus do céu. Em desespero, Felipe. Eu esqueci a letra, mas eu sabia onde tava o breakdown. Daí o Felipe puxou e a gente recuperou a partir do momento que veio a música, assim, dos 40 segundos. Mas foi um momento muito bom de eu e o Eco se olhando, tocando a música. E evidentemente desesperado, assim, tem vídeo. Nossa, maravilhoso. Eu errei assim também no nosso segundo show. Foi a primeira vez no Invasão, na Semana Acadêmica de História. Aí foi a primeira vez que eu ia cantar uma música só, eu cantando. É verdade. E aí eu fiquei muito nervoso, que era a primeira vez que a gente foi tocar Pelados em Santos. E aí eu fui começar a música, só que eu tava muito nervoso, eu comecei num ritmo muito acelerado. E aí a gente teve que recomeçar a música. Não, e teve a parte que tem a pausa na música, e daí ela volta a cantar, né? Uhum. E daí o Vini pausou, e ficou. E daí meu tio começou a cantar. E daí meu tio começou a cantar no ritmo certo. Daí o Vini, E daí ele esticou o dedo pro meu tio sempre calar a boca. E daí ele fez todo mundo ficar em silêncio absoluto. Por uns 15 segundos, assim, pra voltar a cantar. Muito engraçado. E foi o que ele fez, tipo, no show, só que daí ele fez certinho. Agora a gente sabia, né? A gente não sabia disso também. Ele fez sem avisar ninguém, daí ele ficou esperando a deixa dele e não vinha. Mas isso foi proposital, não foi que nem o erro do começo. Isso foi bom. E eu, no primeiro dia do Fest Bandos, a gente foi passar o som de manhã, e aí tinha uma outra banda lá, e os caras estavam sem bateria, sem baterista. Bom essa. E aí me chamaram pra passar som junto com eles. E foi uma experiência, eu acho que eu posso dizer assim. E era uma banda de metalcore, É. com baterias super... Meu Deus. Black metal, assim, né? O cara virando pro Vini falando, pode soltar o braço, pode. E aí eu com medo de sair um pouco do tom e aí atrapalhar a passagem de som deles. Acho que foi o meu maior desafio como músico. Foi muito bom. O Até Vini hoje. colocou muito de time de futebol, assim. É porque eu ia jogar bola logo depois. Foi muito bom. Pô, vontade com bateria. Né? Que caos. Imagina o desespero. Foi bem desesperador. Eu tenho um vídeo de eu dando zoom assim na cara do Vini e eu falando, o Vini tá passando som contra a banda. Meninos, quais são os planos de vocês pra 2025? O que o público pode esperar? Gavetas. Vai sair umas plataformas digitais até maio? Eu ouvi dizer que até maio. Até mais. Talvez Até junho, maio. mas é pra ser até maio. E uma segunda música esse ano, com certeza. Daí a gente vai começar a produção do álbum. Uma terceira, hein? Pelo menos. Uma terceira, então. Agora a gente tá mergulhando no campo da produção musical. A gente tá gravando instrumentos, a gente tá tendo uma ajudinha aí do Lipo. O Lipo do Belo Mundo da Bruxa abriu os braços para nós, nos adotou por um preço acessível, graças a Deus. E nós abrimos os braços de volta. E nós vamos de volta, ele Ele tá tá ajudando na mixagem e na produção, porque a gente não sabe mixar. tadinho, tá sofrendo com a gente. Mas, enfim, agora a gente tá indo nesse caminho. A gente tá... Assim, a gente não tem muito bem data ainda, mas o álbum vai sair eventualmente. Ano que vem tem álbum. Esse ano tem muitos. Dá um ano pra gente que tem um álbum. Mas Dá 2 anos que a gente tá na Globo. já dá pra ouvir algumas músicas nossas no YouTube. A gente tem 5 músicas lá, que foi o que a gente tocou no segundo dia do Fest Bands, que aí já tá numa qualidade boa pra ouvir e tal. Só que tá ao vivo ainda, né? Mas o Gabriel mixou certinho. Tá bom. E tá lá. E também a gente pretende fazer um show todo mês. Esse é o foco. Mês que vem. Esse mês a gente teve que pular, mas a partir do mês que vem, também. Mas e talvez em abril tenha 2, inclusive. É Olha, de verdade. abril eu tenho 2. vamos pensar, hein? Então agora a gente tá rumo aí, produção, foco, e daí a gente também tá fazendo shows, agora a gente vai abrir pro Vitor Brauer, dia 4 de abril, novamente dizendo, 4 de abril, no show aqui no bar, ali no Largo da Ordem. Então, enfim,
a ir escalando ali. O show da Ventilador já foi um grande passo pra gente ali. Eu fiquei muito feliz com isso. Ficou muito feliz. Daí agora o Vitor Brauer produzindo e estamos andando aí. Eu não sei em que momento a gente caiu nessa, mas agora estamos nessa. Vambora. Pô, posso falar? Não tem nada a ver. Pode falar, né? É muito louco que eu sou muito fã desses caras, né? Tipo, eu gosto muito de Ventilador de Teto. Eu chorei muito ouvindo Ventilador de Teto. Minha música preferida deles, assim. E daí, pô, abri pros caras, tá ligado? Tava lá no Zap. E o Vitor Brauer também, meu. Eu acho que músico, assim, a minha maior inspiração musical é o Brauer, tá ligado? Ai, meu Deus. Então, não, deixa. Se fosse. Não, tá certo. E daí, porque eu gosto muito de música de gente pequena, assim. E. Não pequena, né? Eles são grandes até, mas, tipo, enfim, que não tá muito no mainstream, assim. Da cena e aqui brasileiro. nacional, né? É, exatamente. Tipo, eu gosto muito de valorizar as paradas que estão surgindo. Porque. E nem só porque a gente faz também. Agora que a gente faz, eu tô descobrindo as coisas de Curitiba, né? Pô, tem que apoiar o Brauer, precisa apoiar a gente também, né? Se eu não fizer, quem que vai fazer? E daí, pô, é muito mágico, sabe? Tipo, ver essas coisas que, pra mim, são grandes inspirações que, pô, por ter nesse lugar de ídolo, parece que tá tão distante. E daí agora as coisas estão acontecendo aí, né? Então a banda é feliz demais. E é bem divertido. E aproveitando o gancho, então, o que vocês querem levar da Veto Vermelho pras pessoas? Alegria! Muito amor, muito punk fofo. A gente faz música pra divertir, pra desestressar, dançar bastante. E pra pensar também, pra chorar. Pra pensar. Mas um pouco menos. Quer levar um abraço. A gente quer que as pessoas se Uma divirtam. dancinha. Eu quero que o pessoal, tipo, mano, vá no show, tipo, não seja aquele show que as pessoas ficam paradas vendo o cara cantando, tipo, pô, bonitinho, que fofo, tá ligado? Eu quero que o show da Veto seja o lugar que eles chegam ali, eles dêem uma pulada, pô, dê umas risadas também, eu acho, pô, não tem por que a gente fazer os bagulho a sério só, tá ligado? Dá risada das piadas do Vini. Eles são muito ruins. Eu quero que... Os meninos são muito bons. A gente tá num momento, assim, bem no começo, né? A gente acabou de fazer nosso quarto show. Então é meio que esperado que as pessoas não conheçam as letras das nossas músicas. Sim. Então eu acho que no momento agora, o que eu quero é que as pessoas sintam quando estão no nosso show é que elas consigam aproveitar, mesmo não sabendo as letras e tudo mais. Uhum. Mas o pessoal já tá começando a cantar gavetas, verdade. hein? No último show já teve gente cantando. Pior que gavetas é gavetas. Depois de ver 40 vezes gavetas. No próximo, então. E pra fechar, eu deixo aqui o espaço pra vocês deixarem um recado pra quem tá ouvindo a gente. Tá, recado. Calma. Recado. Mas tem que passar Bom, um recado. primeiramente, siga a gente nas redes sociais aí, @Veto Vermelho, com 2 T's. Dê uma olhada lá no nosso canal no YouTube também, Veto Vermelho. No Instagram você acha todas as informações É, sobre a gente, mas também Mas em os breve- ingressos de shows. nossos próximos shows, próximos passos aí. Eco, cada um Em breve Spotify. em Breve breve Spotify. Spotify. E eu acho que a gente ia começar a falar alguma coisa nesse momento. Alguma coisa. Que Alguma não tem a ver com a coisa. banda necessariamente. Sim. Tipo, alguma curiosidade sobre animais. Sabe que o elefante coça a barriga com o Bilal? Eu não sei como é que é dele. Não sabia. Tem que assistir Irmãos Quarto. Tô pensando. O macaco narigudo tem 4 estômagos. Caraca, sério? Aham. Bom, o cavalo marinho macho que engravida. É verdade, tem que tatuar um cavalo marinho. Tatuei no dia do show do Ventilador de Teto. Épico. E sejam felizes, né, pessoas? Ser feliz é importante. É isso, siga a Veto Vermelho nas redes sociais. Como verdura. Como Verdura, siga aí pra ver um pouco mais sobre essa aventura do Punk Fofo. E queria dar agradecer todo o pessoal que acompanha a gente até agora. Queria agradecer a Ventilador Teto, Matheus Sully, a Cap, por ceder espaço pra gente aquele dia. E, enfim, mano. O Vitor Brauer agora também. O Lipo também. O Lipo, porra, um beijo no Lipo. Meu Deus do céu. Curitiba é a capital do skate É nada. brasileiro. nada. Isso que é. Caraca. Enfim, Curitiba é eu capital do acho que é Campo meio, eu acho que é meio isso. Parabéns, Campo Campo Largo. Largo, feliz aniversário. Eu falei pra gente fazer um vídeo todo aniversário de Campo Largo, porque agora a gente tá em Campo Largo, mas faltou esse ano. Então vai. Não, mas a gente vai fazer, vamos fazer hoje. Tá bom, então vai ter. Mas, Mas E aí no podcast também. eu acho que a Veto é uma banda intermetropolitana, né? Porque o Felipe nasceu em Campo Largo, mora na Fazenda Rio Grande. O Vini é do Bacaxiri. Curitiba. O Gabriel nasceu em Curitiba e mora em Campo Largo. E eu sou do Curitiba Curitiba. também, é de Curitiba. Curitiba. Então, e a gente sai em Campo Largo, né? Que é um feito Internacional. Campo Largo, a banda Campo Largo reza a lenda que é de Curitiba, né? A banda Campo Largo de Curitiba. Ah, Beijo, banda Campo Largo. Beijo, banda Campo Largo. Beijo a banda Campo Largo. Então, tudo isso que a gente falou nesse recado final aí. Beto Vermelho. Sigam a gente, mas a gente não tem seguidores, a gente tem amigos. É verdade. Ah, e por enquanto. Mas quando a gente ficar famoso, aí. Aí esqueça. Daí vai subir, daí vai subir. Aí não quer Aproveita. não. Aproveita enquanto é chance. A gente chama quase todos. Quase todo. Quase todo.
E o terminal do Pinheirinho é o maior de Curitiba. Fica um fato. Fica Cara, um é bem fato. grande mesmo. É. Eu acho bem bonito, parece que tem Curiosidade. Gente, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a A você. gente que agradece. Obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo conversar com vocês hoje. E pra você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeBoxCWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Siga também a Veto Vermelho no Instagram, @VetoVermelho. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa banda, que é incrível. É Veto com 2 T's. Isso. Veto Vermelho com 2 T's. E mais uma vez, muito obrigado pela presença, gente. E obrigado também a você que nos ouviu até aqui. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau de coxa. Dá-lhe coxa.